graça, uma vez mais me coloco aqui de pé. É por tua graça que cada um de nós tem entrado por esta porta dentro. E também é por tua graça que o Senhor está a sustentar a porta deste santuário aberto. Certamente porque ainda o Senhor não terminou o teu propósito com os teus escolhidos. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma batalha vencida. Nós te agradecemos pela graça que é poder estar aqui mais uma vez, reunidos em torno da tua palavra, aonde nós encontramos força para prosseguir, aonde o Senhor nos dá o renovo através da tua palavra, aonde nos encontramos ou sentimos mais forças porque unimos as nossas fé, a fé de cada um de nós, para junto nos achegar na tua presença, Pai, nos achegar no teu trono de graça, a fim de sermos ajudados enquanto o tempo é oportuno. No nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, Senhor, e segundo as tuas muitas misericórdias e por tua graça aceita a nossa adoração e louvor. Que tudo que será feito, ó Pai, nesse culto, seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Permita, Senhor, cada um de nós alcançar a graça de verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade, assim como é o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos humildemente, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos cantar? Vamos começar com o número de... É o hino de número 162. 162.
aleluia. Vamos cantar o 237, irmãos. 237. Graças a Deus, aleluia. Irmão Antônio, todos esses 3 papéis aqui são de hoje? Não, pastor. São... Esses daqui não? Não. Mas alguém colocou, não é a sua letra? Sim? Não. Não? Mas então alguém colocou. É um do irmão Adão e um da irmã Cassinha. Ah, sim. Irmão Neri foi picado por uma aranha, foi, irmão? Vamos orar em favor do irmão. Irmão Neri pede oração em seu favor. Foi picado por uma aranha. A irmã Cassinha pede oração em favor do Mateus, que vai fazer uma cirurgia. E aqui temos um pedido de oração por Margarida, pede oração, se eu entendi bem, é Margarida, pede oração em seu favor, em favor da pensão alimentícia que está nas mãos do desembargador. Vamos orar então, irmãos. Senhor, eu levanto na tua presença, Pai, cada uma dessas necessidades. No nome do Senhor Jesus Cristo,
nós pedimos, atende cada uma delas, ó Pai. E aquelas que não foram escritas, ó Pai, mas a mãos levantada, a fé suficiente em cada coração para alcançar a Tua misericórdia. Atende cada uma dessas necessidades, ó Pai. O Senhor conhece tudo o que cada um necessita, Pai, o expressado e o não expressado. Também, uma vez mais, nós estendemos a nossa oração em favor do irmão Jefté, do pequeno Gabriel, Senhor, que a Tua misericórdia permaneça sobre eles, os sustentando, ó Pai, concedendo graça e que o Senhor possa restaurar a saúde deles a cada dia, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos e confiamos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Vamos dar lugar às ofertas e depois nós vamos cantar o 266. Graças a Deus.
regulagem de som aí, se é só para mim aqui, mas o teclado estava aparentando muito mais alto, eu estava até com dificuldade de acompanhar. Talvez eu retorno, né, que não esteja bom. Então vamos ter que observar isso. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos ler no livro de 1 Reis, capítulo 18 e o verso 32. Primeira Reis, capítulo 18, verso 32. Senhor, precioso, grandioso e eterno Pai Celestial, a tua graça nos fez reunir mais esta vez. E Senhor, estamos aqui nesta noite na condição de filhos e filhas de Deus. Necessitado, ó Pai, necessitados de nossa alma ser alimentada pela Tua palavra uma vez mais. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor vivifique esta palavra em nossos corações e que nós possamos guardar Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti. Se porventura alguém entrou sentindo-se fraco aqui nesta noite, que ao final da reunião possa sair dizendo: no Senhor eu sou forte. Amém. E se alguém entrou sentindo-se inseguro, com incertezas na vida, que ao final desse culto, Senhor, possa sair sentindo sobre si a bendita segurança eterna. Amém. O Senhor é o nosso Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é que dá o alívio para as nossas ansiedades. O Senhor é que faz cessar toda inquietação nas nossas vidas. Em Ti confiamos e cremos na Tua misericórdia em nosso favor. Ó grande, sublime e poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então, irmãos. 1 Reis 18, 32. E como aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas de semente, e então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar um pouco, continuar meditando aqui na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. E nós temos consciência que aqui se trata de Elias e os profetas de Baal. E quando surgiu aquele desafio, então, irmãos, Elias deixou os profetas de Baal oferecer o sacrifício deles primeiro. E os profetas de Baal clamaram desde manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Mas se você ler aqui todo o capítulo de
1 Reis 18, partindo do 22 em diante, nós vamos ver com mais atenção. Os irmãos podem ler depois em casa, né? Então, quando chegou a vez de Elias, ele já tinha tirado até um sarro dos profetas de Baal, porque eles chegaram até mesmo, possivelmente, fazer um valo em torno do altar, de tanto eles trotear e chamar por Baal. E Elias tirou um jeitinho da cara deles. Quem sabe Baal tenha tentado uma viagem ou esteja dormindo. Clame mais alto, quem sabe Baal vos responde. Porque Elias sabia que Baal não era Deus, era apenas uma imagem de escultura. Agora, veja, quando chegou a vez de Elias, ele pegou aquelas pedras que representavam as 12 tribos, e ele primeiro reparou o altar que estava trincado. Mas aqui onde lemos no 32, e com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das medidas, a largura de 2 medidas. E esse rego, irmãos, significa abrir espaço. Como eles derramariam água, irmãos, se não houvesse espaço? Se não fosse feito aquele rego, que é aquele valo em torno, para derramar essa água. E no 33, então, armou a lenha, dividiu o bezerro, e assim por diante. Aí no 34 disse: enchei de água 4 cântaros, e derramou naquele rego em volta do altar. Mandou que fizesse segunda e mandou que fizesse terceira vez. Tanta era a segurança, a convicção de Elias. Agora, eu li aqui, irmão, só para nós fixar no que o profeta vai falar aqui no último parágrafo que tem intenção de chegar. Nós vamos na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, parágrafo 75 até o 82. Então, irmãos, nós vamos ver que tanto mais terra eles tiraram daquele rego, mais espaço tinha para encher de água. Isso tem um significado. Quando o profeta disse, aqui onde nós passamos por esse parágrafo não muitos cultos atrás, que quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos, mais espaço tem para sermos cheios do Espírito Santo. Amém. Então isto é, quanto mais nos esvaziamos da bagagem do mundo, quanto mais nós como indivíduo e a igreja como um todo se esvazia das coisas do mundo, mais espaço tem para o Espírito Santo nos preencher. Vamos rapidamente, que o tempo nos apressa, né? O próximo se baseia em alguma sensação de movimentos, estremecimento, choro, grito, danças no espírito ou alguma manifestação externa. Aquilo é simplesmente tão mal como a educação. Se o diabo não pode te pegar deste lado, ele te empurrará daquele lado. Se o diabo ele não consegue, irmãos, nos tirar do caminho do Senhor, ele não consegue te puxar desse caminho, então ele tentará te dar um empurrão nas costas para você tropeçar e cair. Desde que você não prossiga, é o importante para ele. Por isso que eu muito tenho mencionado, e isto significa aquilo que eu tenho muito dito. O diabo, ele tenta te puxar desse caminho. Se ele não consegue,
principalmente aqueles que se enchem do conhecimento da mensagem, correm o risco de ser empurrado. Esse é o empurrão, deixa o sujeito se encher de conhecimento para se inchar e tropeçar no seu próprio conhecimento. Então, de todas as formas, temos que estar vigilante, é perigoso. Ele diz, se o diabo não pode te pegar deste lado, ele te empurrará para aquele lado. Porém, a coisa é esta, não depende em nada de si mesmo ou do que você possa fazer. Simplesmente uma completa, total entrega de sua fraqueza a Deus. Amém. De sua fraqueza a Deus, não de sua capacidade, sua fortaleza, irmãos. Isso aqui nos ajuda. Porque não há ninguém, eu penso que não há ninguém que se ache forte em condição no nosso meio. Todos nós, dependentes somos da misericórdia. Disse, aqui estou, não ter nada, nenhuma capacidade a qual possa confiar. Examine completamente a Escritura e encontre como eu tenho as Escrituras anotadas aqui, às quais eu estou me referindo através das Escrituras. Nós encontramos que Deus sempre usa os ninguéms para tornarem seus alguéms. Para tornar seus alguéms. Ele sempre toma aqueles que o mundo tem rejeitado, a era moderna tem rejeitado, e aquela é a classe de que ele escolhe para usar. Eu lembrei agora de um videozinho das profecias que o irmão mandou para mim. Mais uma vez, e agora eles estão com uma nova onda, os evangélicos, e que Deus tem uma profecia, muitas profecias falando do Brasil, que do Brasil, a igreja do Brasil vai levantar o avivamento que vai varrer o mundo. Irmãos, você já pensou? Seria maravilhoso se isso fosse de Deus, essas profecias que eles dizem. Mas eu respondi por irmãos, o profeta nos ensinou que aqui está os dois dinheiros, o Velho e o Novo Testamento, Urim e Tumim. Tudo que for dito por sonho, por visão, por profecia, se não brilhar, não combinar com as Escrituras Sagradas, não creiais. E aí eu disse, como Deus vai levantar um avivamento da chamada igreja, quando eles se expressam igreja brasileira, eles se expressam essa mistura denominacionais que há, que muito mais no momento em que estamos vivendo, dado a política, eles proclamam ser um, todos cristãos. Mas irmãos, como Deus vai fazer um avivamento com mulheres despidas, dizendo que são cristãs? Tem muita gente crendo que essas mulheres semi-vestidas, com seu corpo exposto à cobiça, elas estão indo para o inferno e levando homens cobiçosos atrás delas para o inferno e professando o cristianismo. Como Deus levantaria um avivamento? Que exemplo, que moral esses chamados cristãos têm para ser usado por Deus? Aí eu digo, olhando pelas Escrituras Sagradas, irmãos, se Deus levantasse um avivamento da chamada igreja brasileira, essa mistura que eles se chamam de cristãos, Deus teria que levantar, ressuscitar também dos dias de Sodoma, dos dias de Noé, e perdoar todas aquelas gerações. Os irmãos pensam que eles não professavam a fé em Deus, não professavam crer em Deus, e cada um não tinha sua religião naqueles dias? Mas tem uma profecia para os nossos dias verdadeira, e essa eu posso afirmar porque brilha nas Escrituras. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vida do Filho do Homem. Amém. 3, irmãos, a terra estava tão populosa quanto está hoje,
cheio de gente professando crer em Deus e cheio de religião, quanto está hoje? Aí Jesus disse: e como foi nos dias de Noé? Noé e mais 7 de sua família, isto é, 8 se salvaram nos dias de Noé. Jesus assemelhou esses dias com os dias de Noé. Foram apenas 8. E aquela arca, irmãos, de Noé, ela tipificou esta palavra. Quem entrou dentro da arca, que foi Noé e sua família, foi salvo. Mas quem ficou fora da arca foi condenado. Então, temos aprendido que as mesmas águas que levantaram insegurança dentro da arca, Noé e sua família, aquelas águas a mesma água foi o julgamento para aqueles que ficaram fora da arca, que não creram. E esta mesma palavra que crê aqueles que entram em Cristo e Cristo neles, ela salva os que creem e que entram nela e que por ela andam, mas esta mesma palavra condena aqueles que não creem corretamente. Quer dizer, cristãos de lábios para fora, que pegam das Escrituras apenas o que lhes convém, mas nós sabemos que o que salva é a totalidade da palavra de Deus. Amém. Ô Marquinhos, Deus te abençoe, você está aí, rapaz? Depois eu vou te dar um abraço, tá bom? Eu creio que eu estava no 78, né? Sim. Veja, considere os apóstolos, pense em Pedro, pescador, não tinha suficientemente educação para escrever o seu próprio nome. João, o ignorante, iletrado. Aqueles homens, ele passou por cima dos nobres, dos sacerdotes educados e das celebridades daqueles dias, dos sábios, dos membros de igreja, e tomou ainda que as pessoas que pensavam ser alguém e escolheu aqueles que não eram ninguém aqueles que não eram ninguém e os usou. Amém? Amém. Foi aqueles que ele usou. Deus não precisa da capacidade e sabedoria do homem. Pedro era iletrado, não sabia possivelmente escrever nem seu próprio nome, mas na hora de reconhecer que Jesus ali era Deus manifestado, ele teve revelação. Então ele não precisava esboçar nada de si mesmo, era aquilo que Deus tinha colocado nele, que era a revelação. Agora alguém pode se tornar de seu povo, Deus pode usá-los se estiverem prontos a esquecer que são um alguém. Se você está pronto a esquecer que você é um alguém e se tornar um ninguém, então Deus pode te usar e fazer um alguém de você. Amém? Amém. Bem, porém você tem que esquecer que é tão importante. Você tem que perder toda a sua importância, viu? Aí Deus pode te usar. Eu digo isso para mim mesmo. Se é que eu tenho ainda alguma importância, eu penso que não tenho mais, irmãos. As nossas provações e lutas tiram todo o ego de nós. A única coisa que eu tenho é que eu chego e digo: Senhor, todos os dias, tenha misericórdia de mim. Vamos aqui para encerrar, senão o tempo não dá, né? Muitos de nós fazemos isso em nossas vidas, tão logo que algumas pessoas, tão logo elas se tornam cristãs, elas se tornam arrogantes, indiferentes, correto? Quando eles estão simplesmente fazendo sentido inverso do caminho. Quantas se tornam arrogantes depois que se tornam cristãos, irmãos? Aí o profeta diz: estão fazendo o inverso do caminho. Estão indo para trás ao invés de ir para frente. Quanto mais você sai de si mesmo,
aquilo que nós lemos, mais espaço você tem para o Espírito Santo entrar. E é tão duro, irmãos, quando nós vemos hoje pessoas que olham uma para a outra fazendo julgamento. Isto é se tornar arrogante depois de se tornar cristão. Se nós viemos para a igreja para olhar e apontar o defeito de uma e de outra pessoa, então era melhor que nós nunca tivéssemos vindo para a igreja. Como Elias disse a Josafá, e eles disse, encham esse lugar de valas, quanto mais fundo cavarem, mais espaço vocês terão para a água. Os irmãos entendem o paralelo, irmãos? Quanto mais espaço cavarem, mais espaço vocês terão para a água. E quanto mais de nós mesmos, da nossa sujeira, de nossas próprias habilidades, podemos jogar fora, mais espaço haverá para ser preenchido pelo Espírito de Deus, tão logo possamos fazer isto. Amém? Amém. Tão logo que a igreja, irmãos, possa se esvaziar totalmente de toda a vaidade, de todas as questões, interrogações e assim por diante, e apenas se tornar humilde, mansa, submissa à palavra de Deus. Mas aí nós vamos encontrar que enquanto a igreja permanece com um pouco do mundo em si, nela, ela não pode ser nunca cheia do Espírito Santo. E por isso que ainda não temos recebido aquele poder maior que o profeta mostra, irmãos. Porque por mais que estamos nos esforçando, nós precisamos ainda de mais. Ceder mais, ceder tudo de nós, porque não pode jorrar água doce e amarga do mesmo manancial. Paulo, aquele sobre quem quem acabamos de ler aqui em Coríntios, em 2 Coríntios, encontramos que este homem era um grande homem e ele era um sábio, um grande homem, porém ele teve que esquecer tudo que havia conhecido para assim conhecer a Cristo. Esquecer tudo, irmãos. Esse esquecer tudo significa muita coisa. Não foi apenas letra, irmãos. Não foi apenas letra que Paulo teve que esquecer, deixar atrás. Nós temos que deixar tudo de fato. Como é que é aquele hino que diz? Tudo entregarei a ti. Deus nos ajude a termos verdadeiramente o sentido do que cantamos e pregamos, então assim seremos mais cheios do Espírito Santo de fato. Vamos orar, irmãos, como sempre fazemos. Eu não vou ler a escritura lá de Hebreus 4,14 para nós ganharmos tempo, porque a hora passa depressa. Glória a Deus, aleluia, bendito, glorioso, grandioso é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, Jesus, me achego a Ti. Porque Tu morreste em meu lugar. Jesus, Jesus, nos achegamos a Ti. O Senhor nos convidou para vir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Viemos a Ti, Senhor, a cada dia. Muitos dias sentindo aflição, ansiosos para alcançarmos depressa a estatura do varão perfeito.
para que aquele poder de arrebatamento desça sobre nós. Jesus, Jesus, nos achegamos a Ti, sentindo a nossa necessidade, e não há ser na face da terra que possa suprir a necessidade que trazemos a Ti aqui. O único que pode suprir a nossa necessidade é o Senhor. Porque a necessidade que nós trazemos na Tua presença, Pai, é a necessidade da alma. O homem natural, ele procura distrações e diversões com as coisas mundanas, terrenas, às vezes no entorpecente, às vezes no estádio de futebol, às vezes em uma noitada, e ali eles conseguem aquilo que a carne almeja. Mas, Senhor, nós estamos aqui trazendo a necessidade, o clamor, o gemido da alma, e não há nada na face da terra, não há ninguém fora o Senhor que possa suprir a necessidade da nossa alma. É somente Tu, Senhor, Deus nosso, força nossa, amigo inseparável de todas as horas, aquele que não abandona nunca, que não desampara. Quando nós pensamos que estamos sós, abandonados porque estamos vendo apenas 2 rastros, ficando para trás, nos equivocamos, porque os 2 rastros são os do Senhor, nos carregando em Teus braços para não cair. Quando o Senhor vê que o homem não tem mais condição, força de andar sozinho com suas próprias passadas, então o Senhor toma nos braços e conduz, e fortalece e renova outra vez. Bendito Deus. Tanto mais os dias vão se passando, mais aumenta o clamor, o gemido da alma. Senhor, apronta-nos, ó Pai. Nós rogamos que o Senhor apronta-nos depressa. Pedimos que o Senhor nos apronte, porque não é nós que nos aprontamos, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor acrescente a nossa fé, para nós alcançar coisas maiores do que temos alcançado até aqui. Para vencer, Senhor, os obstáculos, os quais ainda não temos dado conta de transpor. E nós cremos puramente, Senhor, que o Senhor nos deu a revelação da Tua palavra. O Senhor nos deu a mensagem, o mensageiro, não para nós andarmos até o meio da caminhada e perecermos. Israel, quando começou a ver as dificuldades, eles murmuraram que o Senhor havia tirado-os do Egito, das paneladas de carne, para morrer de fome e sede no deserto. Mas eles não entendiam o propósito do Senhor, que o Senhor podia transformar aquelas águas amargas em água doce, que o Senhor podia fazer aquela pedra
que representou a Cristo, ser tocada e dali brotar água para todos saciarem a sua sede. Não importou o deserto, se o Senhor guiou o povo no deserto, é porque o Senhor é Deus para sustentá-los no deserto também. Não apenas em terra florida, produtiva. E Senhor, o Senhor fez chover codornizes do céu, maná. E o Senhor mostrou que o Senhor, só o Senhor é Deus. E Senhor, nós estamos vivendo um tempo semelhante àquele agora bem antes, bem às portas do arrebatamento, em que há muita agitação no meio dos cristãos. A Tua palavra adverte que viria tempos trabalhosos, que os homens se apostatariam na fé, que muitos desistiriam da caminhada por causa das horas difíceis, semelhante como lá no deserto muitos murmuraram, e muitos sucumbiram pela murmuração. Mas, Senhor, quando parecia que tudo estava acabado, para aqueles que creram, o Senhor foi provendo, suprindo as necessidades. E finalmente um dia eles chegaram na beira do Jordão. E não foi em tempos de águas, em tempos de seca que o rio estava baixo. Mas eles chegaram na margem do Jordão, quando ele estava transbordando. Ó Deus! E nós sentimos, ó Pai, nesses últimos dias, uma pressão semelhante. Parece, ó Pai, que estamos à beira deste Jordão, mas parece que ele está tão transbordante. Parece não haver meio de atravessarmos para a terra prometida. Mas assim como o Senhor abriu um caminho para Israel atravessar em terra seca por dentro daquele Jordão, Pai, nós cremos que no momento exato, na hora certa, abrirás um caminho para cada um de nós. Creia, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Aleluia. Independente da circunstância, da situação de sua vida, que assim como ele abriu o Mar Vermelho, assim como ele abriu o Jordão, ele pode abrir um caminho para você nesta noite. Amém. Este Jordão lamacento da vida tem que se abrir. Assim como Israel pensou que iria perecer de sede no deserto, ele transformou aquelas águas amargas em água doce. Se te sentes num deserto nesta noite, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus ainda é o mesmo Deus de Israel lá atrás no deserto. Aquele que proveu a serpente de bronze ainda é o mesmo nesta noite, que cura as tuas enfermidades. Agora não é mais necessário aquela serpente de bronze, porque ela apenas tipificou o nosso Senhor Jesus Cristo pendurado no madeiro, na cruz do Calvário. Agora você, pela fé, olha para Cristo e é sarado, sarada. Tenha fé em Deus. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor nesta noite.
e receberás a cura, a libertação, e serás liberto de todo desânimo, e vencerás toda afronta que Satanás tem levantado contra você. Aleluia, Senhor. É maravilhoso estar no lugar. Porque o nosso Deus é forte. Verdadeiramente Ele é invencível. O Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, o único que nunca perdeu uma batalha é o Senhor. E Ele batalha por esta pequena congregação. E Ele batalha pela sua pequena vida e pela minha pequena vida. Oh Pai amado, oh amado Senhor, ajuda nós, Senhor, verdadeiramente se tornar um com Tua palavra. Tenho desespero quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu leio as mensagens do profeta de Deus para esta era. E o apóstolo São Paulo disse: o Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder e virtude do Espírito Santo. Nós sentimos, Pai, a necessidade desse poder e virtude do Espírito Santo em nós, de uma maneira maior, Senhor. Ajuda esta pequena congregação, ajuda este pequeno ministro, Senhor. E quando o Evangelho for pregado, ó Pai, seja sobre a unção e virtude do Teu Espírito Santo. Que verdadeiramente o enfermo possa saltar sadio. Que o cego possa ver, tanto natural como espiritualmente. Que o fraco possa dizer agora, depois dessa palavra: eu sou forte no Senhor. Cheguei aqui pensando que não era ninguém, mas o profeta tem mostrado que Deus toma os ninguém para ser seus alguém. Então, glória a Deus, porque eu já sou alguma coisa. Oh, Santo Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo, amado Pai. Ajuda nós a não ser barulhento apenas, mas que esse barulho seja movido, produzido por causa da unção. Ajuda nós a não gritar mais alto do que vivemos a vida para o Senhor. Ajuda nós a não pular mais alto do que a nossa vida na Tua presença. Senhor, dá condição para nós ir avante. Molda nós, Pai, tira todo o excesso de nós, tudo aquilo que é do mundo, toda a raiz de incredulidade porventura há em nós, tira. Dá-nos força, Senhor, para nos esvaziar. Sim, Pai amado, tem tantas coisas que têm tomado o lugar do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos maquiar isto. Nós não podemos fazer de conta, Pai, que já temos o suficiente, porque ainda não temos o suficiente. Mas nós cremos que ainda temos aquele que é suficiente para nos ajudar a alcançar o suficiente para chegar lá. Nós não queremos fogo pintado, Senhor, nós queremos o real. Como ouvimos no culto passado, o fogo pintado não aquece. Tem que ser verdadeiro.
o evangelho de prosperidade apenas e de cura para a carne não promove a mudança, a transformação no interior do homem e da mulher. Nós queremos não parte da tua palavra, mas toda ela, ainda que ela seja forte, ó Pai, para muitas vezes nos deixar cabisbaixo, triste por ver a nossa condição. Mas a tua palavra que nos fere, ela também tem o óleo, o Espírito Santo para curar a ferida, para trazer o consolo, o refrigério para a alma aflita. Senhor, ninguém tem condição, apenas o Senhor tem. Por isso nós queremos ter o Senhor em nós. Se nós tivermos o Senhor em nós, então a condição está conosco. Ninguém tem poder, apenas o Senhor tem o poder. Por isso nós queremos que o Senhor habite em nós, porque então o poder estará em nós. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Nos liberta do formalismo. Ah, Senhor, que a nossa adoração seja verdadeiramente oferecida a Ti em espírito e em verdade, como é o Senhor. A hora tem chegado, como diz a Tua Escritura, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade, assim como Ele é. E, Senhor, não é a adoração superficial, natural, que sobe ao Teu trono, mas é adoração em espírito e em verdade. Aleluia. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-me a mim, Senhor. Ajuda esta igrejinha, começando por mim. Então ajuda, Pai, até o último lá na porta. Nós não queremos apenas ser mais um grupinho que se diz igreja, não. Nós queremos que verdadeiramente esteja em nós, Senhor, e nós no Senhor. Nós não queremos apenas ter saído do mundo, nós queremos que todinho o mundo saia de dentro de nós. Nós não queremos, Senhor, estar preocupado se o nosso culto tem um aspecto, uma aparência bonita. Nós queremos chorar e sentir nossa miséria na Tua presença e sair daqui tendo alcançado misericórdia. Glória a Deus. Força nossa, Redentor nosso, poderoso conquistador. Oh, Deus maravilhoso. Santo. Ajuda, Pai, Sim. nossos irmãos, por toda esta pátria brasileira. Sim. Ajuda nossos irmãos pelo mundo afora. Cada um dos Teus escolhidos, aqueles que têm sido chamados pelo Teu decreto desde antes da fundação do mundo. Ajuda, Senhor, estende misericórdia a cada ministro que tem sido chamado por Teu decreto. Que tem crido, Senhor, nesta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, sem acrescentar e sem tirar nada dela. Amado Senhor, concede graça a cada um dos meus irmãos e irmãs. Esta mesma graça que a cada dia eu estou necessitando. Senhor, este mesmo poder sobrenatural que está cada dia me sustentando, que sustente meus irmãos e irmãs. Este mesmo poder que não me deixa retroceder, que este mesmo poder, Senhor, não deixe minhas irmãs e irmãos retroceder.
mas sabermos que soldados de Cristo não desistem da peleja, mas revestidos pelo Teu Espírito Santo, prossegue avante até a vitória final. Senhor, abençoa a saúde do nosso irmão Rafael. Que o Senhor possa, ó Pai, revitalizar os rins dele. Restaurar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tirou da saúde do nosso irmão. Se há mais pessoas enfermas, o Senhor é o grande curador. Que toda necessidade seja atendida pelo Senhor. Senhor, que toda enfermidade espiritual caia por terra e que não haja em nosso meio, ó Pai, nenhum cristão anêmico, nenhum cristão fraco espiritualmente, mas que sejamos fortes no Senhor. Queremos a cura para o nosso físico, nossa carne, mas muito mais queremos estar saudáveis, vigorosos espiritualmente, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós encomendamos a Ti, Senhor, o próximo culto. Pedimos que o Senhor seja conosco. Permita estarmos aqui com o nosso espírito preparado, Senhor. Que nós viemos em espírito de adoração verdadeiramente na Tua presença. Senhor, e que cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, tantos os que puderam estar como os que não puderam estar nesse culto, possam ter vitória a cada dia no continuar dessa semana, serem vencedores. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, em humildade e singeleza de espírito, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, tudo te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós ultrapassamos um pouquinho o tempo, né? Creio que os irmãos são compreensivos a isso. Amém. Amém. E já tem mais uma mensagem nova a caminho, irmãos. Deve chegar aí se não chegar ainda para essa semana, para termos ela aqui no domingo. Eu só esqueci o título. Vou ver aqui rapidamente o título da mensagem que está a caminho, aí eu já passo para os irmãos. E os irmãos que não tiveram na quarta-feira passada, tem mensagem nova ali na estante para lermos, né, irmãos? Eu já estou usufruindo da minha. Não está aqui o título. Mas depois na hora que chegar, eu passo para os irmãos, como sempre fazemos. Vamos apenas orar. Eu gostaria de cantar um hino, mas vamos fazer assim. Vamos encerrando e depois a irmã Vivi e o irmão Hugo fica solando o hino até que nós nos despedimos. Senhor, em tudo te agradecemos, Pai. Muito te agradecemos pelo privilégio de nos reunir e sentimos o nosso fardo aliviado ao findar desse culto e podemos dizer a Ti, Senhor, o que seria de nós se não fosse essas oportunidades de nos reunir, unir a nossa fé e Te adorar na beleza da Tua santidade. Obrigado por estas oportunidades. Obrigado por estes cultos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, conduz em paz para os nossos lares. Nos conduz em paz. Nos livra dos males desta noite. Nos guarda para a hora da Tua aparição. Porque somente Tu, Senhor, és a força das nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Que Deus continue vos abençoando
Até domingo, se Deus quiser, e o tempo nos pertencer. Amém. Amém.